Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Eduardo Jax. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 4 problemas que a apometria resolve, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para receber o melhor conteúdo sobre espiritualidade e autoconhecimento, tá certo? Eu espero que você se sinta em casa aqui e possa também recomendar o nosso vídeo para as pessoas que você ama, tá? Então, clica para compartilhar, não é? Deixe seu like, deixe seu comentário e quem sabe o seu comentário possa inclusive virar um outro vídeo, uma outra pauta para nós aqui, tá certo? E agora um rápido intervalo no nosso conteúdo para apresentar para você Pemba Mágica, uma linha de camisetas maravilhosas com estampas exclusivas que celebram a nossa herança espiritual afro-xamânica. Você não pode deixar de conhecer, o link vai estar aqui na legenda desse vídeo. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Eduardo Jax. Eu sou formado em psicologia atualmente, né? Na data que eu estou gravando esse vídeo, eu faço mestrado em psicologia também. Tenho diversas formações, tenho muita formação na área das terapias integrativas também, não é? E uma das formações aí que eu tive, não é, uma das áreas é, nas quais eu fui me aprofundando é justamente a área da apometria, tá? A apometria é uma técnica terapêutica que trabalha com uma série de manipulações no campo energético do consulente, né? Então, nós conseguimos dilatar o campo energético, os vários corpos conscienciais que o paciente tem, conseguimos fazer o deslocamento desses corpos, que chamamos de desdobramento, quando nós podemos, por exemplo, projetar um dos corpos do consulente até alguma hierarquia espiritual, alguma egrégora espiritual, alguma base dessas equipes espirituais, para que esse corpo especificamente, não é, do paciente possa receber tratamentos. Enfim, a apometria ela é uma, uma linha de tratamento muito interessante, né? E felizmente não ficou presa a algum segmento espiritual, espiritualista ou como alguns diriam religioso, não é? Então isso possibilitou a partir do momento que a apometria foi para os consultórios e muitos terapeutas se dedicaram e se dedicam, não é, a formatar a apometria para que ela seja oferecida nos consultórios. No meu entender, isso possibilitou ainda mais expansão desse método, não é? Porque então, enfim, cada pessoa pode acessar o seu terapeuta, não se comprometendo com essa ou com aquela doutrina, tá? Isso que é o mais interessante, isso tem sido possibilitado para nós aí a partir dos anos 2000, não é? Então, temos que aproveitar muito esse momento planetário, até mesmo porque pouquíssimas pessoas ainda tiveram acesso a isso. E se você eventualmente está vendo esse vídeo, se você eventualmente já passou por uma sessão de apometria, você pode ter certeza que pelo menos estatisticamente você é absolutamente uma pessoa privilegiada, tá? Então temos que fazer esse conhecimento circular, atingir cada vez mais pessoas, né? Então conto de novo com o seu compartilhamento desse material, se você gostar, claro, desse conteúdo, tá? Vamos falar nessa oportunidade, então, sobre 4 problemas que a apometria resolve, tá? Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o que é a apometria, né? Eventualmente isso pode se tornar pauta de novo, mas aqui eu vou falar justamente sobre o que a apometria pode fazer por nós, né? De que forma, aliás, o que ela pode resolver para nós, tá? Então, sem nos atermos talvez assim a detalhes de procedimento, até porque eu não sei se isso interessa, né? Mas eu quero que você perceba se talvez algum dos problemas que você imagina ter pode ser resolvido aqui pela apometria, tá bom? Bom, vamos começar com, né, um dos
dos problemas assim mais polêmicos que nós temos, não é? Que justamente, não é, são os ataques mágicos, tá? Então, em primeiro lugar aqui, primeiro item, né? Os ataques mágicos, tá? Então, alguém que gosta muito de você vai lá e contrata um feiticeiro, uma feiticeira, não interessa qual linha, tá, gente? Aqui no Brasil nós temos muito a influência do afro-xamanismo em todas as suas vertentes, né? Mas existem centenas, milhares de outras formas de praticar magia, né? Mas enfim, haverá um sacerdote, uma sacerdotisa, um feiticeiro, uma feiticeira, né? Que fará então o trabalho que foi encomendado, né? E aí esse trabalho ele tem muitas vezes invocação de entidades, enfim, consciências que vão responder às intenções daquele trabalho, não é? De magia. O trabalho de magia tem uma série de elementos que são usados ali, que tem poder, tem frequência, tem vibração. Aí nós temos a intenção de quem está fazendo o trabalho de magia. Nós temos a intenção, não é, do cliente da magia, quer dizer, eventualmente quem pediu para que a magia fosse feita não é a mesma pessoa que fez o trabalho, né? Então nós temos o somatório de intenções, né? As intenções de quem encomendou, as intenções de quem está fazendo o trabalho, aí temos todos os elementos magnetizados que vão compor o ritual e temos as entidades que respondem de forma direta ou indireta, não é, ao que foi programado ali, não é? Então, a magia ritual, não é, os ataques mágicos que vêm a partir disso são irradiados pelo conjunto desses elementos todos, né? E claro, é que eu estou falando de forma genérica, só para nós termos uma ideia, né? Então isso pode ter, não é, como alvo você, a sua vida, né? Então, os ataques mágicos, eles podem ser resolvidos pela apometria porque nós temos ferramentas para desimpregnar o seu campo, cortar toda a carga mágica que foi direcionada para você, às vezes para o ambiente onde você mora ou para o seu trabalho, né? E essa carga, ela vai ser então limpa do seu campo, tá? Haverá um processo de projeção até as realidades espirituais, extrafísicas, onde esses trabalhos estão ali fixados, tá? Porque o trabalho que é feito em qualquer lugar, num centro próprio para isso, ou num poder, né? Numa fonte de poder na natureza, por exemplo, isso tende a se deteriorar rapidamente, né? Mas esse trabalho que foi feito, esse ritual que foi feito, ele fica nas realidades espirituais durando muito mais tempo, tá? Então essa é a questão. Quando nós fazemos a apometria, nós vamos para essa realidade, nos projetamos para essa realidade onde esse trabalho está, tá? Desmagnetizamos, destruímos esse trabalho. Esse duplo do trabalho, quer dizer, há um trabalho ritual, uma magia ritual que foi feita no plano material, né? E aí o duplo desse trabalho que está nas realidades paralelas é destruído na apometria. Nós rastreamos também as consciências que aceitaram de forma direta ou indireta participar daquele trabalho e fazemos, não é, o encaminhamento dessas consciências, tá? Eventualmente, se seres vivos foram utilizados nesses trabalhos, eles são também resgatados, vamos dizer assim, porque eles ficam aprisionados nesses trabalhos rituais, tá? E depois depois de termos desmagnetizado todo o trabalho, feito o resgate desses seres vivos que em alguns momentos foram utilizados, né? Depois de termos feito todos os encaminhamentos das entidades que foram pagas, dos
das consciências que foram pagas, né, para atuar a favor daquele trabalho, em favor daquele trabalho. Depois disso, nós também fechamos os portais que foram abertos, não é? Para que pudéssemos acessar a realidade onde esses rituais aconteceram, tá? O que acontece é que muitas vezes a pessoa que foi alvo de magia, ela fica vinculada também à realidade onde aquele trabalho de magia, no duplo espiritual, extrafísico, né, se fixou. Então, a pessoa fica ali com um intercâmbio de informações no campo dela acontecendo a todo momento, não só daquele trabalho de magia contra ela, mas também da realidade, geralmente uma realidade infradimensional, muito negativa, né? Está irradiando. Tá? Então é um problemão, né, gente? Ataque mágico é um problemão, tá? E um dos maiores problemas aqui do ataque mágico é justamente que envolve o ectoplasma de pessoas vivas sendo direcionado contra alguém. Esse é o mais grave, tá? Porque nós temos essa energia densa que é irradiada da vida biológica, né? E isso é muito utilizado e precisa ser utilizado. É como se fosse a bateria para que essas realidades paralelas pudessem ter efeito prático aqui na nossa realidade atual. Tá? Então, bom, magia no geral é justamente isso, né? Trabalhar a manipulação das energias naturais, das energias universais, tá? Incluindo a nossa, né? A que nós irradiamos a partir da existência física, tá? Então, isso é muito grave, né, gente? É claro que nem todo ritual mágico que é feito contra nós entra no nosso campo. Tem muita coisa que não entra, ou porque foi um ritual feito assim meio de qualquer jeito, não é? O magista não é experiente, ou quando o magista é experiente, né, e foi feito com muita força de fato, e tem consciências que de fato respondem àquele magista, não é? Ainda assim o alvo pode passar ileso, contanto que ele não tenha pontos de afinidade, tá? Não tenha pontos de afinidade com essa vibração que foi irradiada para ele, tá? Ora, uma das últimas vezes, por exemplo, que eu absorvi um ataque mágico foi um dia que eu senti muita raiva, né? E você sabe, você que está me assistindo aqui, né, que a emoção ela é feita para que nós sintamos rapidamente e aquilo se dissipa. Fazemos um bom uso daquilo, né? Cada emoção tem a sua finalidade, mas com certeza a finalidade de nenhuma emoção é que nós fiquemos vivenciando isso de uma forma crônica, persistente, tá? Então o que que acontece, né? Nós fazemos essa vivência emocional às vezes prolongada e acabamos detonando a nossa energia. Quando nós explodimos a nossa energia, vamos dizer assim, né? O que acontece é o seguinte: nós abrimos brechas. E vamos pensar mesmo assim como se nós fizéssemos fissuras nesse ovo de luz que nos envolve e nos protege. Fazemos fissuras e as frequências que estão irradiadas de forma externa, né? Nesse momento, elas conseguem entrar para o ambiente interno do nosso campo e começam a compor, contaminar o nosso campo, tá? Como eu sou ultrassensível, eu percebo qualquer agulha fora de lugar, né? Então eu rapidamente percebi que tinha circulado uma energia estranha no meu campo e fui trabalhar isso, né? E nós conseguimos, ou com a ajuda de uma outra pessoa, ou nós mesmos, apômetras, conseguimos fazer a apometria em nós mesmos, tá? Nessa modalidade da apometria terapêutica, clínica, né? Como eu gosto de dizer, tá? E aí tudo isso, né? Esse processo que eu acabei de descrever, que é possível nós fazermos para um consulente, eu fiz para mim mesmo, tá? Só para dar um exemplo, né? Uma das últimas vezes aí que aconteceu de entrar
um ataque mágico é porque eu saí da neutralidade, tá? Então, essa é a nossa parte de responsabilidade, né? Algumas pessoas, assim, fazem críticas a esse pensamento que, na verdade, é uma constatação prática, tá? Não é crença, não é, o Eduardo Jacques pensa que é assim, não. É o que eu tenho visto há 15 anos, mais de 15 anos, acontecer em termos de dinâmicas bioenergéticas, irradiações espirituais e tudo mais, né? Algumas pessoas dizem assim, mas você está culpabilizando aquele que foi alvo do ataque. Ora, meus amigos, não é culpabilizar, não, é responsabilizar. E responsabilidade, cada um tem a sua. Ora, faria algum sentido para você pensar que se Joãozinho acordou hoje com raiva de você e vai mandar para você uma carga via irradiação mental, ou vai mesmo fazer um ritual mágico, ou vai contratar alguém que faça esse ritual mágico, por causa do João ter tido, não é, essa escolha em relação a você, então a sua vida agora ela vai certamente para o brejo. Porque Joãozinho, olha só o que ele fez comigo. Gente, que papo mais infantil, né? Por favor. Joãozinho não tem força nenhuma sobre a sua vida, a não ser que você tenha ainda, você dê brecha porque você tem medo, porque você tem raiva, pode ser do próprio Joãozinho mesmo, ou digamos que você não saiba nem que o Joãozinho existe. Mas enfim, por N motivos, N situações, o seu campo ainda oscila, tá? E a carga mágica entra, o ataque entra, tá? É isso que acontece. Porque estamos responsabilizando a vítima. Não, a questão não é essa. A questão é nós entendermos qual é a nossa responsabilidade. E concorda comigo ou não? Seria muito injusto se nós não tivéssemos nenhum tipo de gerência sobre o nosso universo pessoal. E temos, e muita, tá? Você é o centro da sua vida, certo? E tenha a plena certeza que se você absorveu algum ataque é porque você fez alguma contribuição para isso também e tá tudo bem. Nós estamos aqui para aprender, tá? Nós temos que trabalhar muito o perdão, inclusive, quando sabemos de alguém que nos ataca espiritualmente. Temos que perdoar muito, porque senão nós nos enredamos, tá? Você não vai querer ficar enredado com alguém que odeia você, né? Você vai ficar devolvendo esse ódio, você vai ficar conectado. Tudo que a pessoa fizer, inclusive em termos de ritual, vai entrar no seu campo, tá? E aqui, claro, aí é uma dinâmica muito complexa, né? Porque você vai na apometria, não é? O apômetra resolve tudo, limpa as cargas e tal, né? E essa parte de você perdoar é uma parte muito cara, assim, que a apometria pode resolver também por meio pode ajudar a resolver, né, por meio da remoção de estados de consciência, tá? Mas você vai ter que trabalhar o perdão, sim. Você vai ter que se desenredar emocionalmente dessa pessoa que você sabe que busca fazer o mal para você. Porque senão, todo mês você vai ter que estar na terapia, né? Todo mês você vai ter que estar limpando, porque na medida em que a outra pessoa continua escolhendo fazer irradiações mágicas para você, a partir desse momento, cada vez que ela irradia, entra no seu campo. Cada vez que ela irradia, entra no seu campo. E aí você volta ao terapeuta e volta ao terapeuta e volta ao terapeuta, né? Então essa parte de fechar todas essas aberturas, entradas é bastante complexa, mas não é impossível. E fica aqui, né, o convite é você refletir sobre a sua própria responsabilidade sempre frente a qualquer tipo de quadro obsessor que eventualmente você tenha tido, tá? Não é para você ficar se sentindo culpado, é para você se acolher e para você perceber o poder que você tem, tá? Até para se lascar você tem a sua contribuição, o seu poder, né? Então, não é como se o outro definisse alguma coisa no nosso destino, tá? Não primordialmente. O primeiro que decide sempre é você, tá bem? Bom, falei um pouco sobre a complexidade, né, dos ataques mágicos, que é uma das coisas que a apometria resolve muito, ajuda muito nós resolvermos, né? E as equipes que atuam
nesse processo de desfazer as cargas mágicas, faz um trabalho lindíssimo, não é? Então, é cada vez mais necessário, não é, gente? E eu vi muitas situações onde nem eu acreditava que aquilo tinha que ver com magia, e quando nós fomos investigar, olha, não é que tinha, super tinha a ver, né? Então, bem complexo, tá? Bom, aqui no número 2, né, nós podemos colocar a questão dos chakras bloqueados. Opa, é isso. O que são os chakras, né? Bom, a gente faz assim vídeos e vídeos sobre o tema, né? Porque os chakras são motivo infinito assim de reflexão, de estudo, né? Nós temos os corpos áuricos, as camadas dessa luz que envolve e interpenetra o nosso sistema biológico, vamos dizer assim, né? E nós temos vórtices de energia, funis de energia, que fazem circular essa energia, processam essa energia em vários níveis, né? Então, das camadas mais externas do nosso campo até as camadas mais internas, nós temos um chakra, um funil, né? Vários funis de energia que vão penetrando essas várias dimensões, fazendo ejetar e absorver energias, tá? Então são verdadeiros órgãos espirituais, vamos dizer assim, não é? Tudo que você tem hoje no seu corpo, que você olha essa matéria com a qual você se identifica enganosamente, não é? Você olha para ela e você fala assim, nossa, eu sou matéria, né? Isso aqui tudo tem um duplo energético, tá? Existe um duplo de luz, pura luz, não é? Que possibilita a manifestação desse corpo material, tá? Bom, o que acontece a partir disso, né? Vem na sequência a conclusão do óbvio, né? Se nós interferirmos nesse campo de energia, se nós fizermos uma irradiação positiva para esse campo de energia, será que isso vai beneficiar a camada mais densa da nossa manifestação, que é a matéria? Sim, essa é a ideia, né? E se nós desbloquearmos centros de energia bloqueados, né? Temos esses vórtices com algum problema de circulação. Será que isso interfere no nosso bem-estar, na nossa realização, no nosso autodesenvolvimento, na liberação de atributos positivos da nossa personalidade? Claro, porque tudo isso os chakras interferem, tá? Então, chakra, uma palavra em sânscrito que significa roda de luz. Existem vários vórtices de energia maiores ao longo do nosso eixo da coluna, não é? E existem também milhares de outros chakras. Cada poro no nosso corpo, na verdade, é um chakra, né? E então são órgãos energéticos que precisam estar desbloqueados, com a energia circulando adequadamente ali, não é? E mais do que isso, abertos em expansão para que nós desenvolvamos aspectos diferenciados da nossa consciência, tá? Então, bom, daria para fazer, como eu estou falando, centenas e centenas de vídeos sobre chakras e nós não esgotaríamos o tema, né? Não é à toa que eu fiz um livro sobre a ciência do campo sutil, incluindo ali muito material sobre os chakras, né? Reunindo muito material sobre os chakras que é tão disperso, não é? E trazendo ali para aquela obra justamente o que nós consideramos de mais fundamental, não é, real sobre esses centros de energia, aquilo que você precisa saber. Jamais assim com a pretensão de esgotar o tema, tá? Mas trazendo um ponto de partida sólido, consistente, com volume de informações que vão fazer total diferença na sua vida, tá? Então, super recomendo, não é porque é o meu livro, mas conheço, não é mais do que ninguém, quanto trabalho deu fazer essa pesquisa e colocar ali também o que eu pude observar de forma direta, pelo parapsiquismo, não é? O que eu pude observar em relação ao campo de energia humano e os chakras, tá?
Então, os chakras são vórtices de energia que nós temos no nosso sistema corporal, nosso sistema de manifestação, não é? Eles irradiam, absorvem energia, processam energia e eles estão associados com questões espirituais, mentais, emocionais e orgânicas também, a parte de saúde, não é? Quando eles estão alinhados, a saúde vai se mantendo sempre melhor, tá? Isso tudo, não é? Os chakras participam muito de qualquer tipo de processo espiritual negativo que nós podemos enfrentar, tá? Eles respondem, eles bloqueiam rapidamente, não é? E uma das coisas que a apometria vai fazer de forma muito eficiente é harmonizar, ativar esses centros de forma a que eles repilam, né? Que eles joguem fora toda a carga que está ali acumulada, tá? Então, uma das grandes tarefas aí do apômetra é trabalhar os seus chakras e vai alinhar, vai desbloquear, vai remover as cargas densas que estão acumuladas nos seus chakras, tá? Então, isso é um trabalho muito legal, é um alinhamento muito forte, não é, no nosso campo de energia, a partir do tratamento da apometria, tá? Bom, aqui no item 3 eu traria os contratos trevosos, tá? O que são contratos, né? O que são contratos? Isso aqui é um trabalho lindo e fundamental que a apometria nos possibilita na atualidade. Isso aqui é mais comum do que os obsessores, né? Que as pessoas tanto têm medo. Encostos obsessores são menos comuns do que essas sintonias dos contratos no campo das pessoas. E ora, o que são afinal os contratos, não é? Os contratos, eles são votos, pactos, juramentos, iniciações, combinados, acordos, tá? Tudo isso que nós fizemos ou na vida atual ou em vidas anteriores. Quando você sintoniza uma vida anterior, nós não temos só a problemática que é comumente tratada pelos profissionais que trabalham com regressão, de que os eventos traumáticos daquela época ficam então de forma muito vívida, assombrando a mente daquele, não é, que fez a conexão na atualidade. Tá? Não é só isso que acontece. Quando você conecta uma personalidade, que é como nós chamamos as vidas anteriores, ou vidas paralelas, ou até vidas futuras, né? No trabalho de apometria, quando nós conectamos uma personalidade, nós podemos conectar um voto que essa personalidade tenha feito, um contrato que essa personalidade tenha com uma determinada hierarquia que começou quando aquela personalidade fez uma iniciação numa determinada ordem, participou de um determinado grupo iniciático, não é? Então veja a complicação disso. Aí não basta só desconectar a pessoa dessa personalidade. A pessoa tem que ter também esses votos, pactos, compromissos, alianças, iniciações revogados, rescindidos, destruídos. Tá? E por meio do trabalho da apometria, nós conseguimos fazer essa quebra. Tá? E essas quebras são muito fortes, porque tem muita coisa que está dando errado aí na sua vida, no seu processo. Você não consegue contato com o seu eu superior, com a sua família monádica, espiritual, extrafísica, para ter essa bússola, essa guiança instalada dentro de você, apontando a direção mais adequada para que você cumpra o seu plano encarnacional, a sua missão aqui, não é? No sistema Terra. É justamente esse calhamaço aí de contratos presentes no seu campo, a ressonância, a frequência de tudo isso, que atrapalha que você tenha essa conexão com a sua guiança interior, com o seu eu superior, o seu eu do futuro. Então, quando nós quebramos isso, nós começamos a alinhar o plano encarnacional da pessoa, porque a pessoa entra de novo no próprio eixo. Eu sempre falo para as pessoas,
olha, você vai ter um período de limpeza agora em função dos contratos quebrados, e isso é você sendo cada vez mais você mesmo, você mesma de novo. É isso que acontece. E de repente nós voltamos a ser de fato, porque esse é o fato, voltamos a ser o centro da mandala. Sem Ciclano nos cobrando, porque como assim nós não vamos cumprir o pacto que fizemos com ele há 2.500 anos atrás? Sabe? Sem a determinada linha de pensamento, corrente de pensamento que vai circulando pelo sistema Terra e que influencia muitas mentes, dizendo assim: ó, oh, você não pode prosperar não porque você fez um voto de pobreza. Ó, oh, você não pode dar certo com ninguém porque você fez voto de castidade, viu? Aí a pessoa se sente culpada, ela se culpa, não é por estar pensando em ter um relacionamento e não sabe por quê, de onde veio essa culpa. Ou ela nem consegue se movimentar na direção de ter um relacionamento. Olha que coisa, e isso vem via frequência dos contratos, gente, tá? Então você pode ter a sintonia de um contrato, a frequência de um contrato no seu campo, isso por si só é um problemão. Eventualmente tem hierarquias que acessam você via esses contratos, tá? Então você não tem um processo de obsessão, mas quando você tem o seu campo ali dilatado, acessado, frequenciado por um terapeuta de apometria, por exemplo, pode ser que o terapeuta encontre várias consciências orbitando a sua frequência em função desses contratos, tá? E aí o pepino é grande, gente, tá? Mas nós temos ferramentas, tá, para trabalhar isso. Faz mais ou menos uns 10 anos eu recebi uma frequência específica para quebra de contratos, né? Um símbolo, uma frequência sonora também, que é o nome desse símbolo, não é? E a partir disso nós temos uma ferramenta personalizada, única no mundo, não é? Que eu ainda nem divulguei, não repassei isso, né? Eu trabalho com isso, tá? Para fazer a quebra desses contratos. É um elemental positivo programado para isso, né? Então tem dado muito resultado bacana e olha, se fosse só isso aqui o trabalho da apometria já valeria a pena você conhecer, viu? Já seria muito positivo, tá? Bom, e antes de entrar agora no quarto item, eu quero lembrar você já curtiu o vídeo? Você já compartilhou com um amigo, com uma amiga, mandou para alguém que você ama, mandou para alguém que você não gosta também, não tem problema, manda lá, vai que a pessoa melhora um pouco, né? Você já seguiu o canal? Se você viu o vídeo até agora e não seguiu o canal ainda, não entendi, né? Por favor, siga aí, né? Se inscreva no canal, isso ajuda a fortalecer o nosso conteúdo por aqui, tá bem? E eu quero dizer também que eu vou deixar uma série de links, enfim, para você conhecer mais o meu trabalho na descrição do vídeo, tá? Então, se você assistiu até aqui, você está tendo essa informação também, tá bom? Bom, vamos lá então para o último item aqui desses 4 problemas que a apometria nos ajuda a solucionar, tá? Eu diria que por último, nessa seleção, né, de 4 situações, eu diria que a apometria é fantástica na remoção de dispositivos, tá? Então, o que são os dispositivos? Muitos chamam de chips, implantes, né? E de fato, muitos deles têm aspectos de serem objetos de alta tecnologia. Então, alguns sensitivos, não é, nas últimas décadas passaram a falar sobre os chips, porque olhando o campo das pessoas, começavam a ver objetos, né, que lembram muito os chips mesmo, esses objetos de metal, enfim, que nós temos muito hoje na informática, né, na alta tecnologia aqui nossa 3D, né? Mas isso aparece no campo e aparecem outros objetos também, outros dispositivos, às vezes mais assim rudimentares, mas que estão associados a algum tipo de assédio, algum tipo de energia que foi irradiada, implantada na pessoa, né? E a apometria consegue possibilitar que nós removamos isso tudo, tá? O próprio terapeuta pode se munir de instrumentos frequenciais que fazem com que esses objetos se desprendam do campo
da pessoa que está sendo atendida, ou a pessoa pode ser desdobrada, ela pode ter o corpo que foi afetado pelos dispositivos enviado para uma das bases da nossa ancoragem, que vai fazer a remoção desses objetos, não é? E, enfim, existem várias formas de fazer essa remoção desses dispositivos, né? Qual é o problema dos dispositivos? Bom, se esse dispositivo está num meridiano, num chakra, não é? Enfim, onde ele estiver, ele vai estar causando problemas de circulação energética, vai estar irradiando uma frequência que não é positiva para nós. Do ponto de vista psíquico, vai estar fazendo a entrega de informações em bases infradimensionais ou, enfim, bases negativas, onde consciências operam essas tecnologias. Então é como se fosse uma tecnologia, muitas vezes, de monitoramento, tá? Esses dispositivos, eles também irradiam frequências negativas, então quer dizer, modulam o seu campo para o negativo, tá? Ou seja, é uma esculhambação na nossa energia quando existem os dispositivos, os implantes, tá? E são uma forma avançada de obsessão espiritual, de obsessão extrafísica. Por quê? Porque não precisa mais o fulaninho ficar ali do seu lado, vigiando você. Isso ainda acontece, mas não é como as pessoas pensam em termos assim de volume, né, de casos, tá? Pelo menos não tem chegado para mim aí em 15 anos de consultório, tá? Tanto quanto as pessoas pensam que seja, né? Agora, dispositivos, possivelmente, muito mais que o dobro de vezes, né? Porque eu sou uma consciência das trevas, eu domino essa tecnologia dos dispositivos, eu implanto 5.000 pessoas e eu fico numa base infradimensional só fazendo o monitoramento dessas pessoas com tecnologias que nós ainda desconhecemos, não entendemos muito bem como funcionam, mas é o que pessoas, não é, sensitivas têm relatado, tá? Então, meus caros e minhas caras, isso aí é uma coisa muito séria, tá? Muito séria, né? E quando a gente pode fazer a apometria para remover também esses dispositivos, é como se fosse uma verdadeira cirurgia espiritual, tá? Ou energética, né? Dependendo de qual corpo que nós vamos mexer, tá? Tem solução, meu amigo, minha amiga, tem solução para muitas das coisas que você está vivenciando que podem, não é, ser, por exemplo, causadas aí por esses problemas, né? Ataques mágicos, chakras bloqueados, contratos com as trevas, não é? E dispositivos, tá? Você já tinha ouvido falar em apometria ou você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo? Você já tinha ouvido falar desses problemas, esses problemas que a apometria ajuda a solucionar? Aqui no meu canal você vai encontrar, assim como nas outras redes, né, Instagram, TikTok, enfim, você vai encontrar muito material onde eu estou falando tanto desses problemas aqui que nós enfrentamos e outros, não é? Assim como você vai encontrar muito material explicando também o que é a apometria, tá? Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato comigo, vá me seguindo nas redes e curtindo todo esse conteúdo que está sendo feito com muito carinho, bastante dedicação para que todos nós avancemos, não é? Eu aprendo cada vez que eu falo sobre o assunto, você que me escuta aprende um pouquinho também, e assim nós vamos progredindo no nosso conhecimento, lembrando que todo conhecimento é autoconhecimento, e a coisa mais valiosa que nós temos para fazer nessa vida é conhecer a nós mesmos, tá? Eu sou o Eduardo Jaques, me despeço aqui, até o próximo vídeo.